Enfim, vou falar, né, um pouco, me apresentar. Meu nome é Milena, eu sou uma pesquisadora, né, militante na área de repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical durante a ditadura militar e a cumplicidade de empresas em crimes de graves violações de direitos humanos, né? Então, também a gente vai fazer essa conversa, né, sobre o que aconteceu durante a ditadura militar e o que influencia até hoje, né? Vou tentar ser breve na minha fala, né? E aí a gente vai debatendo ao longo da live. Mas, assim, tem os preâmbulos, né? O pré-64, que vivia um momento de pujança, né? Do movimento sindical muito forte, né? Vindo do fim da ditadura do Vargas, né? Essa construção do movimento operário, principalmente de trabalhadores, né, servidores públicos, né, envolvido com trem, né, os ferroviários, os funcionários públicos. E aí esse sindicalismo era extremamente organizado, né? E havia essas entidades, né, que era o CGT, né, o Comando Geral dos Trabalhadores, conseguiram conquistas, né, trabalhistas no pré-64. E por que que veio o golpe de 1964, né? Segundo essas pesquisas que a própria Comissão Nacional da Verdade endossa, foi para frear os avanços da classe trabalhadora, né? E muito parecido com o que aconteceu e acontece ainda hoje, esses setores dos militares, né? Parte desses setores militares que são mais reacionários, aliados também com intelectuais orgânicos, né, e parte do empresariado. E essa característica são de pessoas, né, e empresas que têm um caráter entreguista, né? E aí, naquele momento, estava em disputa, né, projetos de mundo, projetos de país, e houve o golpe de 1964, né? Não vou também me atentar aos detalhes, né? Mas isso foi determinante para que se fosse constituído um modelo, né, de desenvolvimento econômico que também, segundo as pesquisas, né, indicam que houve superexploração da mão de obra, né, militarização do, do, do espaço de trabalho, né, e grave repressão. E só podia acontecer isso se os sindicatos e as organizações partidárias fossem liquidadas, e assim foi. No 64, grande parte da vanguarda foi presa ou teve seus direitos políticos cassados, né? No ato 1, das 100 pessoas, cerca de 30% eram trabalhadores, né? Não só dirigentes sindicais, como trabalhadores que conseguiram também ser eleitos parlamentares, né? Então, isso foi determinante. Houve também, parecido com o que acontece hoje, né, a perseguição jurídica, né? Hoje, como dizem o lawfare, né? Principalmente com os IPMs, que eram os inquéritos policiais militares. Teve logo em 64, né? Que aí eu vou me ater só a Santos, né? Teve o IPM do sindicato, da União dos Sindicatos da Orla Marítima do Porto. Então, isso já demonstra que Santos possuía uma classe trabalhadora organizada, as entidades de trabalhadores organizadas e uma unidade, né? Entre elas que se juntaram nessa união dos sindicatos da Orla Marítima de Santos. E aí no golpe já estava, né, tudo planejado anteriormente, essa repressão e perseguição. Logo, e aí houve o golpe, né? Santos também foi uma cidade extremamente estratégica, né? Não só pelo porto, e os trabalhadores portuários também tinham uma tradição de luta e de solidariedade, né? Então,
era uma cidade tão importante, né, que o golpe lá também houve aquela ameaça, né, das esquadras americanas, né, para onde elas iriam, né. Então, esse era um pouco o contexto. Os trabalhadores resistiram, né, mas como que vai construir uma resistência quando as principais lideranças políticas estão com seus direitos cassados, ou foram presas, ou estão sofrendo processo? A maioria teve que ir para a clandestinidade, ou perderam os empregos, né. E o trabalhador da base, né, fez o que podia. No Porto de Santos, fizeram a Operação Tartaruga, tanto que em 1965 tem um outro IPM que investiga a Operação Tartaruga. Mas não só pensar nessa dimensão portuária da cidade de Santos, é uma cidade extremamente rica e em questão também de empresas, né, e de trabalhadores liberais. Vale lembrar a COSIPA, né, tem os trabalhadores metalúrgicos muito forte, tem trabalhadores petroleiros muito forte, e não só os trabalhadores, né, da docas em si, também tem outras categorias, por exemplo, os estivadores, né, que criam essa massa operária dentro da cidade, né. Uma grande lembrança também é a atuação dos trabalhadores de enfermaria, dos médicos, que fizeram greves e greves, né. Então, essa classe trabalhadora foi liquidada, né, e aí foi se construindo essa resistência, né, se organizando, tal. E aí em 68, a ditadura militar com o AI-5 também pesa a mão para reprimir mais ainda essa resistência que estava se reorganizando e se reconstituindo. E aí, gente, entre 70 e 74, começa uma maior brutalidade e uma mudança também de estratégia da ditadura militar. É neste momento que começam os desaparecimentos políticos, né, as mortes, os assassinatos em grande massa, né, que aí a gente fala que é o auge do desaparecimento político entre 70 e 74, né. Então, eh essa classe trabalhadora está sofrendo acidentes de trabalho, né, altíssimos índices, um arroxo salarial enorme, a perseguição a qualquer organização, seja sindical, partidária, né. Então é um regime de extrema vigilância e repressão, e isso não aconteceu do nada, foi arquitetado, foi pensado, né, e isso foi denunciado na época, e cabe a nós também, historiadores, né, pegar esses fragmentos da história e reconstruir, né, a partir desses documentos, dos fatos, dos testemunhos, para a gente reconstruir a história, né? Produzir memória e história, né? E aí, nesse meio tempo, né, a base está lá, trabalhando, né, e as organizações também tentando se reconstituir. Tanto que somente em 78 que estoura uma greve, né, em São Paulo, uma greve geral, em 79 também, e 80. Então imagina, entre 64 e 80, né, são mais de uma década, né. E aí também, nesse jeito que estava insuportável, né, Santos também estoura uma greve, né, do porto. E aí o que que acontece, né, forte repressão, teve ocupação, né, da polícia, né, isso aí também é fartamente debatido dentro da historiografia, né. E aí a gente pensa, né, será que a classe trabalhadora está enfraquecida ou está forte, né? Eu acho que está muito bem organizada diante da violência que ocorreu, né. E aí qual que foi esse desdobramento, né, a criação da CUT, né, a fundação do PT, a permanência, né,
a sobrevivência do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro, né, que também tem esse valor por não, apesar de todos esses ataques, ainda ser um partido existente, né? E então foi acontecendo tudo isso, né? E aí qual que é a relação com hoje também, né? Como a gente não passou pelo processo de justiça, né? Os militares continuam impunes, né? As empresas continuam cometendo os mesmos crimes que cometiam na ditadura, alguns semelhantes, alguns sobre novas facetas, né? A gente continua vivendo e repetindo esse ciclo, né? A gente não consegue nem fazer com que essas violações parem, né? E nem garantir que ela não se volte a repetir. E aí a gente vê a fragilidade da nossa democracia, né? A gente vê o que aconteceu em 2016, né? Contra o golpe contra Dilma, que agora está começando a ser desvelado o que aconteceu, né? As perseguições políticas, o que aconteceu com o Lula nos anos 80 é parecido com o que aconteceu agora, né? Eu acho que também é simbólico, né? As violências simbólicas também que aconteceu durante o impeachment da Dilma, né? O fato do Bolsonaro não ter sido preso ao dizer que o impeachment da Dilma era em memória ao brilhante Ustra, ele tem vários significados. E tem um simbolismo muito forte, né? E aí ele fez apologia ao crime, fez apologia à tortura, que são crimes imprescritíveis, e ele não saiu preso de lá. E aí o que aconteceu depois de então, né? O ovo da serpente chocou, né? Eu posso até dizer, né? O fascismo se revelou ali de novo dentro da sociedade brasileira, né? Então, a gente também vê agora o que aconteceu no 8 de janeiro. E só muda a roupagem, né? A estrutura é a mesma. Agora vemos de novo, agora recentemente, o que está acontecendo no processo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo em relação ao golpe, né? Os próprios advogados, né, assumindo essa questão das empresas, né? Essa questão dos militares mais reacionários, essa questão de dar um golpe pela força, né? Então, é muito importante o papel dos trabalhadores que resistiram à ditadura, contar a sua história, relembrar o que aconteceu, passar limpo, e cabe também a nós, militantes, historiadores, né, pesquisadores, fazer esse trabalho de reconstruir a memória para que se vire história, para que a partir disso a gente conheça o nosso passado e para que ele não se repita, né? Eu vou tentar encerrar minha fala por aqui, porque aí a gente continua falando ao longo aí da live, que eu acredito que tem outras contribuições aí tão importantes quanto a minha, tá bom? É isso. Muito obrigado, Milena. Muito obrigado pela excelente introdução. Você abordou temas importantes que com certeza nós vamos te explorar já já. Então agora o nosso amigo diretor, o Simão, vai estar aí fazendo a sua fala, fazendo a sua introdução. Desde já agradeço a todos que estão nos assistindo, enviando mensagem. Já já vocês poderão perguntar aos nossos entrevistadores, enviar suas perguntas. Simão, é com você, meu amigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Meu nome é João Renato Silva Nunes, eu sou estivador do Porto de Santos, estou como diretor educacional e cultural da NTP. Eu sou mestre em Ciência da Saúde pela Unifesp, minha dissertação de mestrado foi formação dos estivadores no Porto de Santos no processo de modernização portuária. Tenho algumas contribuições literárias, como o capítulo no livro A Metamorfose do Trabalho Portuário, Mudanças em Contexto de Modernização,
juntamente com a professora doutora Fátima Queiraz, e também no livro Trabalho, Questão Social e Serviço Social, a autofagia do capital, com a professora Maria de Fátima Queiroz e com o companheiro estivador e historiador Mauro Mariano de Assis. E também no livro Don't Fuck My Job, a luta dos estivadores de uma perspectiva global, no capítulo Processo Histórico das Lutas Resistência dos Estivadores no Porto de Santos, em parceria também com o Mauro Mariano de Assis e com a professora Maria de Fátima Ferreira Queiroz. O que faz o momento que nós estamos? A história, ela muitas vezes é desprezada, mas ela, no final, mostra muitas coisas que acabam mostrando que o quê? Que a sociedade vive em ciclos. Então, quando eu fui ler um livro chamado Santos, 1980, Portuários em Greve, nem os pombos já apareceram no cais, velhos pelegos e nova vanguarda em disputa e pela direção do movimento. Esse livro que vocês veem, ele mostra problemas que aconteceram em sempre em ciclos e vem e vai na área portuária. O que a base quer uma coisa e a direção quer outra. E no meio dá o interesse. A gente não sabe de quem, mas sempre tem esse interesse. A questão mais fugaz e negativa é quando o Estado ele é patrocinado por quem também quer ser polícia. Isso fica claro e evidente em outro trabalho maravilhoso, que é a Companhia Docas de Santos, eternamente em berço esplêndido, da Adriana Gomes Santos e do Antônio Fernandes Neto, que fez vários trabalhadores portuários que leram esse livro parar e falar, opa, então quer dizer que não foram só os camaradas que eram ligados aos partidos comunistas e os sindicalistas que foram prejudicados, que foram presos e torturados, teve trabalhadores que os cipeiros foram caçados, aqueles que lutavam por dignidade em seu espaço de trabalho, também foram caçados e foram rotulados como subversivos. Aqui está o livro para vocês verem. Nada no porto foi de graça para o trabalhador portuário. Ele sempre foi lutado, discutido e brigado. Por isso que em nossa cidade, quando teve a revolução ou o golpe, porque devemos falar como todos falam ou não como é? Para alguns é revolução, para outros é o golpe. Mas por que Santos teve que ter um navio? Prisão, para poder colocar todo mundo como exemplo e numa posição de todos veem. Por que fizeram isso? O golpe não era só físico, também era psicológico, como descreve no livro Sobrevivia o Raul Soares, Memórias de uma Época Sombria, do Felipe R. Vax e Lucas Vax. Temos várias informações, vários materiais que colocam que o golpe de 64 teve um patrocinador. E o que ganhou esse patrocinador? Foram anos de trabalhadores sem IPI. Foram anos de trabalhadores sem aumento salarial. Foram anos de arroxo. Em nome de quê? Mas com certeza, aqueles que patrocinaram o golpe, esses lucraram. Passando a década de 70, nós temos num Porto de Santos o aparecimento de algo chamado automatização, que ainda não atracou na atividade portuária brasileira, mas é ouvido em verso e polpa, em várias músicas, não, em vários programas de TV, nos jornais. Em 1967, a então Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa, entrou no Conselho Regional da Delegacia Marítima Portuária dizendo que a operação dela era automatizada e por isso ela não precisava de estivadores.
Em 1973, a Grieg também chegou quando atracou o primeiro navio de Hull Hall e disse: "Eu não quero aqui os estivadores porque o trabalho é automatizado, não, é que a mão de obra não é qualificada." Em 1967, o navio Frota Vento chega ao Porto de Santos e ele vem com a mesma conversa: "A minha operação é automatizada para a descarga de sal, não preciso de estivadores." Em 1986, a gente vê a mesma coisa no Holiday, quando diz assim: "Eu não quero os trabalhadores portuários avulsos do Porto de Santos, eu quero trabalhar com qualquer um." Em 1989, começa o PL8. E o que faz a queridíssima mídia tradicional numa capa de revista da Veja? Uma foto de um trabalhador com o pé no cabresto e ele dizendo: apontando, esses são os responsáveis pelo sucateamento dos portos brasileiros. Por que nossos empregadores tiveram essa preocupação de, junto à mídia, dizer para a sociedade que os trabalhadores portuários são negativos, se os sindicatos são péssimos? Por que essa preocupação? Por que se investe tanto dinheiro nisso? E por que esses senhores e senhoras que fazem isso adoram história? Porque cabe à história mostrar o que o homem e a mulher, em busca do lucro, são capazes de fazer. E a atividade portuária não ia ficar longe. Essa semana tive no auditório e no subsolo daquele auditório era o local onde se torturava os cipeiros, os trabalhadores que faziam queixa na CDS. E não tem nenhuma placa ali apontando para isso. Aqui foi o local onde era torturado. Aqui ficou preso aqueles que brigaram por dignidade no seu espaço de trabalho. Por que nós ainda, em puro século XXI e liberdade de expressão, nós ainda temos esse problema? E para ter esses direitos garantidos, devemos ir à justiça. Por que os homens e as mulheres não olham e fazem a notificação história para todos saberem? Porque tudo tem que ser colocado debaixo do tapete no jeitinho brasileiro. Essas são muitas perguntas que eu mesmo tenho e que vários cidadãos têm nesse país. Mas por que a rotulagem? Eu paro por aqui porque eu quero ver o outro lado da moeda e eu sigo um cronograma para dizer como são as greves, por que o estivador briga por exclusividade, por que meu empregador, o operador portuário, deseja de cada tempo uma nova lei portuária e sempre com aquela bela palavra estará modernidade e eficiência ao Estado brasileiro. Será que isso é a realidade ou está se repetindo a mesma coisa que aconteceu na década de 60 com uma diferença? A mão de Estado já não usa mais coturno nem roupa verde, muito menos bate-continência. Ele bate, mas ele bate o martelo na mesa dele, mas continua sendo um funcionário público fazendo isso junto ao capital. Então, eu agora aqui encerro e deixo para você, Geraldinho. Muito bom, obrigado, Simão. Essa sua preleção inicial, muito boa, nos ajuda a situarmos melhor para entendermos algumas particulares aí da realidade dos trabalhadores da estiva, né? Segmento que tem assim uma ampla tradição de luta, de resistência. Mas eu gostaria de fazer nesse primeiro momento uma pergunta para Milena, tá, Milena? Que você pudesse abordar um pouco mais essa repressão que se abate sobre a classe operária de Santos, da Baixada Santista, materializada no famigerado Raul Soares. Você conviveu com pessoas que passaram por esse processo naquele momento da dura repressão do Raul Soares. E, Simão, outra pergunta vai para você. Como os estivadores, em particular, porque sabemos que foi um segmento muito perseguido, mas como os estivadores, os portuários em particular, enfrentaram a ditadura?
Quais foram as articulações de resistência que vocês articularam? Bom, então vou começando a falar assim, né? Eu conheci, né? Comecei a conviver e entender o que foi o navio prisão Raul Soares a partir do momento em que o GT dos Trabalhadores na Comissão Nacional da Verdade vai fazer esse trabalho nacional de pegar os casos emblemáticos, né? De repressão, porque é isso, a comissão tinha 1 ano de prazo e tinha que fazer um relatório, e, e aí a gente foi se aliar com todos os sindicatos, entidades de memória, né, no país. E aí a gente conheceu o Comitê Popular de Santos por Memória, Verdade e Justiça, que é esse grupo, né, esse coletivo de Santos que reúne militantes, né, tanto da juventude quanto os que resistiram à ditadura militar, né? E aí esse grupo, né, eu fui aderir a esse coletivo posteriormente, né? Mas esse grupo organiza, né, anualmente um ato que chama Raul Soares Nunca Mais, né? E aí eu vou explicar o porquê, né? Ali em Santos, aonde tem as barcas, né, que vão para o Guarujá, ali era um lugar onde os familiares, né, embarcavam nos barquinhos para ir para esse navio prisão. E esse navio prisão, ele também foi um navio que foi utilizado para prender os comunistas de 35, tá? E aí, pelos relatos, né, através da memória oral, né, o próprio Erasmo Dias disse publicamente que o navio prisão Raul Soares foi para humilhar, né, humilhar as pessoas que lá seriam presos, né? Então seria uma forma de humilhação coletiva, né? Então esse navio veio rebocado, não era um navio que conseguia navegar e foi atracado lá em Santos logo após o golpe. E aí tinha como esse objetivo, né, de ser um símbolo, né, de, de vergonha coletiva ou até de medo e tal, né? E ali foram presos não só, né, sindicalistas, trabalhadores, né, como também alguns militares que resistiram ao golpe. E aí, gente, também isso, vale lembrar que isso foi planejado. A gente encontrou documentos no DOPS, né, que dizia assim, locais que merecem infiltração. Sindicatos, empresas, né, listas e listas. As listas de presos, né, ou de comunistas já existem, né, de subversivos, né, de grevistas, essas listas já corriam. E vale lembrar que o DOPS, né, o geral, né, foi criado em 1922. E em Santos também tinha seu DOPS Santos, que também é uma história curiosíssima, né? Também como a sua documentação foi encontrada, também é um caso peculiar, mas Santos era uma cidade totalmente estratégica, então foram presos, né, nesse navio prisão como uma forma de vexame público, né, dessa população e uma ameaça. Né? E também tem a participação, a colaboração, né, segundo as pesquisas, da Companhia Docas de Santos em intermediar, né, essa, essa utilização. Né? E aí também, que não foi só a repressão em 64, ali foi assim a operação limpeza que a gente fala, né? Também o que foi também sempre relatado, né, pelos resistentes à ditadura, é que os sindicatos foram invadidos, as sedes foram invadidas, né? E aí é muito curioso que também a gente consegue encontrar na documentação dezenas de listas de presos, né?
Também nessa pesquisa, a gente tem uma lista que é assim, lista de simpatizantes e comunistas. E aí, tem escrito à mão, numa canetinha vermelha, fornecido pela DOCAS. E quem é rato de arquivo sabe que aquela canetinha vermelha é do agente do DOPS. Quem escreveu fornecido pela DOCAS, a gente não sabe, mas são evidências, né? E aí também, nessa documentação, tanto do DOPS quanto nos IPMs, né, há um relato, os registros das invasões nos sindicatos. Então, tem, por exemplo, todo mundo que foi preso lá, fala, eu fui para o navio, eu fiquei na delegacia. A sede do sindicato foi invadida. Também é muito curioso ver, né, e isso é incrível de fazer a pesquisa, é que, por exemplo, todo o comando ali, né, principalmente os envolvidos com o CGT, né, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, ou com os dirigentes, né, da União Sindical, dos sindicatos da Orla Marítima de Santos, né, tem um documento lá que revela, né, um depoimento que o Valdemar Neves Guerra fala que pós-comício da Central do Brasil, eles, né, voltaram e tinha no sindicato lá cartazes, né, bandeiras, coisas, material de panfletagem, né? E no pré-golpe eles receberam um telefonema do Rio de Janeiro falando que ia ter golpe. E aí eles se organizam. E aí o Valdemar Neves Guerra pega uns cheques, né, pega o material do sindicato e falou assim: eu vou ficar com esse material porque a sede do sindicato já foi invadida várias vezes, né? E aí, o que aconteceu? Ele pegou esse material, o pessoal tentou se reunir, então é muito legal ver essa articulação, né? A preparação da resistência ao golpe, que, na verdade, todo mundo foi para a clandestinidade, né? E então a gente consegue recuperar essas informações, né? E aí, também, que é muito interessante ver, é o cruzamento, né, das informações. O Delfim Neto tem um papel fundamental em Santos também, né? Quando ele era ministro da Fazenda, ele dava vultuosos empréstimos a DOCAS, né? Tem uma outra questão também, o proprietário do jornal Cidade de Santos, o Caldeira, é o cara que sai do jornal Cidade de Santos e se muda para São Paulo para liderar também a Folha de São Paulo, né? Então, essa também evolução nas pesquisas que aconteceu nos últimos 5 anos começam a revelar também essas todas as articulações dentro do golpe militar, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi bem a sua dúvida, se eu me estendi no tema, mas aí eu acho que eu vou passar a palavra para a gente continuar aqui o debate. Ok, foi muito bem, obrigado. Aí eu havia feito uma pergunta para o Simão, como os estivadores em particular organizaram a sua resistência ao golpe. Aí o Cássio Canhoto emendou uma outra pergunta, que aí você pode responder as duas, Simão. Quais são as principais lutas no Porto nos dias de hoje? E depois tem uma outra pergunta para você, Milena. É com você, Simão. Vamos dizer assim, os sindicatos foram invadidos, foram quebrados. E há um relato que está lá na Amador Buena, no FAN, né, Memória de Santos, que o presidente, em época da estiva, diz assim: ei, isso aqui não é meu, isso aqui é da companheirada, é de um coletivo. Então, para que vocês estão quebrando tudo se está todo mundo se entregando? E aí o que eles falavam? Eu quero o tesoureiro. Eu quero o tesoureiro. Então, os tesoureiros dos sindicatos portuários tiveram que fugir, porque começou a casa às bruxas, eles queriam os cofres. E isso é muito interessante. Dá para fazer livros maravilhosos mostrando que essa turma, a preocupação deles é uma terceira coisa. Não é a pátria, não é a família, é uma terceira coisa que a gente ainda não conseguiu descobrir. A gente desconfia,
mas não tem ainda o fio para saber de fato. E essa fugida dos tesoureiros gerou muito prejuízo às categorias, que depois isso virou ações judiciais contra os próprios sindicatos. Então é um tema que nós estamos se debatendo para entender um pouquinho. E também sofremos com intervenção. Intervenções pesadas, colocaram aquelas pessoas que eu quero cargo, eu quero ser chefe, eu quero ter espaço e ponto final, o resto se dane-se. E vamos trabalhar, o Porto vai ficar parado, nós temos que ganhar, nós temos que trabalhar, e foi assim. E aí inicia uma fase negativa para aqueles que começaram o movimento, e é uma fase que não é muito escrita. E por isso que eu aqui coloquei o livro que representa a vida do Nobel, Soares, o Nem os Pombos Já Aparece, porque ele é o primeiro livro que coloca os relatos da DOPS dos pelegos. Porque uma coisa interessante, todos eles foram fazer cursos do IADESIL e do ITC nos Estados Unidos. E quando eu estive no Chile, eu vi a mesma formação e orgulho de alguns de ter aquele curso. E aí você entendeu por que no Chile um dirigente entregou os camaradas e 6 camaradas foram mortos. Quantos aqui não apanharam, não tiveram problema, não foram torturados? Porque não podemos esquecer que nós também, no Raul Soares, nós tínhamos militares também. Tinham homens da Força da Marinha do Brasil que eram contra o sistema. Opa, não, isso está errado. Isso aqui é uma democracia no voto que se ganha. Eles também pagaram preço por isso, não podemos esquecer. Como também alguns policiais civis da região, que também eram o contrário. A caça foi geral. Eu tenho 2 pontos aqui muito interessantes que eu queria colocar. Um é o livro Memórias de um Pelego, que é para entender como movimentou e funcionou o sistema na época. E tem um corte aqui muito interessante de um dirigente sindical que ele denuncia aos presentes que Nobel Soares de Oliveira foi detido na ANPP, levado à Capitania dos Portos por delação de José Dias Trigo, dirigente sindical e informante do DOPS. Disse ainda que Antônio Fernandes Maricato, membro da OIT, Organização Internacional do Trabalho, fez o curso ponto 5 no GU, nos Estados Unidos da América do Norte, e está fazendo oposição à sua diretoria, acusando de agente duplo e policial disfarçado. Então foi esse ambiente que teve o Porto Vermelho durante a ditadura. E nós só podemos aqui hoje falar sobre isso por causa do trabalho de historiadores, por causa da história. Porque qualquer pessoa pode vir aqui e processar a gente que a gente está falando. Mas a gente tem os documentos. Tá preto no branco. Tá colocado, tá lá nos documentos do DOPS. E fazer com que os dirigentes atuais entendam que isso tem que ver, porque os sindicatos portuários não foram ao governo solicitar reparações pelo que aconteceu, as perdas financeiras geradas na década de 60 e 70, a administração da categoria. Não podemos esquecer que os sindicatos portuários, eles possuíam hospitais, escolas, eles tinham a infraestrutura muito boa para a cidade, que não só os trabalhadores portuários, mas os cidadãos também usavam. Um exemplo, em Santos ainda está lá o Hospital dos Estivadores. Aí eu pergunto para os senhores e senhoras que estão ouvindo, se não fosse a ditadura e o golpe dado, o Sindicato dos Estivadores teria perdido o seu hospital? Então vamos ficar com muitas dúvidas para poder respondê-los. Agora voltando à segunda... também tem um caso muito interessante que foi fazer uma greve, um movimento lá, e chegou, o capitão ligou para o presidente de um sindicato e disse assim, pô, meu amigo, todo domingo tu almoça comigo e você está fazendo isso, vai fazer greve? Não sou eu, é a base. Ele falou, opa, é você o martelo em cima da base e eu sou o martelo em cima de você. Então, para você ver a relação
das direções na época. Indo para o amigo Cássio, o problema atual é o que se repete desde 1993. É uma lei para modificar uma área de trabalho que o empregador sempre quer ganhar menos. Você quer pagar menos e quer que o trabalhador receba menos. Essa é a briga. A briga é atrás do lucro. O FHC, quando ele colocou na máquina pública a terceirização, ele colocou ao ovo da serpente da corrupção. Porque hoje tudo se quer colocar em empresa terceirizada. Porque qualquer levantamento que você vai buscar, quem está distribuindo o dinheiro é a empresa terceirizada. Eu brinco aqui no Porto que eu disse, trabalhador avulso não paga almoço para gerente, trabalhador portuário avulso não dá presente de Natal para coordenador, mas empresa dá, empreiteira dá. Então é o sistema entregando janelas para continuar com os dedos. Ele morde na empreiteira, mas não morde na empresa. E, como eu gosto de falar, tem farta documentação sobre isso. Agora, nessa lei, é querendo que colocar empreiteira na atividade portuária. Quer que o salário caia para salário mínimo. Numa área de fronteira. Então, toda a qualificação que tem o estivador está sendo colocada de lado, porque ali, em bem da liberdade de mercado, defendendo por membros da OAB, que não há liberdade de mercado, porque é uma classe fechada, e por funcionários do judiciário, que são os pais do projeto de lei. Olha a coisa estranha nesse país. O funcionário público com a melhor remuneração, com todas as garantias, faz um projeto de lei para entrar empreiteira na atividade portuária. Opa! Só que dizendo que isso é bom. Fosse bom se fosse num país onde eu posso mandar embora, nós cidadãos podemos ir num local e mandar embora um juiz, ou demitir um desembargador, ou demitir um promotor. Num país onde você não pode isso, essas pessoas não podem se envolver nesses problemas. E seria um gatilho de uma precarização de uma parte da sociedade. Então o problema hoje é esse. E o segundo é o que tem desde a década de 60, é a mídia. A mídia não informa, senhores. A mídia defende seus patrocinadores. Isso é evidente. Pode ver, abre o Jornal da Nossa Cidade, automação portuária. Abre o programa de televisão, automação portuária. Aonde está essa automação portuária? Ah, o culpado é eles. Nós tirando eles, o porto melhora. O porto vai ser mais positivo. Aí o trabalhador vai trabalhar e a vizinha pergunta para a mulher assim, por que teu marido está indo trabalhar se o porto é automatizado? Fica de olho e toma cuidado, hein? Então você tem essa briga da profissão e do entendimento que vem sendo plantado, que começou lá com o FHC e que hoje se quer fazer também na atividade portuária. Porque no Brasil é o único país do mundo que tem dois tipos de porto, o porto organizado e o porto desorganizado. Mas eu não posso dar nome de porto desorganizado porque fica negativo. Uma época onde toda empresa tem que ganhar em tudo que é lugar. Então o porto tem que ser lindo, bonito, maravilhoso. E só que essa não é a realidade da atividade portuária, essa não é a realidade do porto. Então a briga é uma briga para uma classe continuar com dignidade de direito de renda contra um sistema que é pró-mercado. Porque você só tem... Quem tem poder de falar na mídia tradicional? É o profissional liberal. O profissional liberal, o que ele é hoje? Se eu voltasse a 300 anos, eu diria que no Brasil, eu diria que os capitães de matos foram estudar e se tornaram profissionais liberais que hoje estão defendendo. Nós vimos o problema quando tem qualquer problema no país que vai favorecer o trabalhador e vai fazer com que o milionário pague imposto, o seu capitão do mato está onde? Está na mídia falando que isso será negativo para a sociedade. Porque no Brasil, nós estamos divididos em 3 classes. O 1%, o 4% que defende 1% e o 95% que sofre a pressão dos 4% para 1% ter lucro. E no porto não seria diferente. O problema hoje é esse.
não quer se pagar o salário que se paga no porto, não quer se respeitar a experiência. Então, você vê fake news em tudo que é lugar. Infelizmente, essa é a realidade da disputa. É força muito grande, porque a comunidade do entorno do porto, ela é alimentada com essas fake news. Então, por que eles estão lutando? Por que estão brigando? Por que esses reaçuários estão fazendo manifestação e passeata na rua? Vão trabalhar. O trabalho deles agora é mole, é moderno, é automatizado. Então é a briga. Eu até brinco como é que eu falo assim, ó, é a mesma coisa que os grupos que eu participo fazendo pesquisa, eles sofrem. Porque nós estamos aqui fazendo um debate para demonstrar para a sociedade quais foram os equívocos feitos quando empresários se intrometem na política e mudam as águas do rio. E quem paga o preço? E quem são os favorecidos? E você não tem espaço para isso. E essa é a grande. Por isso que eu tiro o chapéu para a Milena, para o Neto, para a Adriana, para o Antônio Fernandes e para muitos outros. Para o Marcelo, que fez um livro maravilhoso, Os Cachorros, que eu acho muito bom, tá? Mas é isso. Eu acho que eu viajei um pouquinho na maionese, mas voltando aí, Geraldinho. Que ótima viagem, senhor. Que ótima viagem, rapaz. Precisamos aprofundar mais isso. Essa conversa nossa não vai ficar por aqui, não, hein? Então, Milena, o Cássio nos enviou a seguinte pergunta para você: como estamos em relação à luta para comprovar que a Companhia de Docas foi uma das responsáveis pela consolidação do golpe? Com você, Milena. Então, mais do que patrocinar, financiar, né, o golpe em si, né, há indícios, né, que a empresa fez parte do IPES, né, que o IPES era um Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né, e também existe a relação da família Guinle, né, e a família Gaffré no IPES e as outras mega empresas das quais elas faziam parte, né. E há também uma literatura, né, que demonstra, né, a participação do IPES e do IBAD, né, que era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, nessa orquestra do golpe, mas não só colocar os militares no poder, né? Aí começa a conquista do Estado, né? E aí esses empresários, né, se tornam dirigentes, né, tanto de empresas públicas quanto do próprio governo, né? Então eles vão se apoderar do Estado, né? E essas empresas, elas se beneficiaram economicamente, né, com a ditadura militar. E aí, nesse processo, né, da Comissão da Verdade, né, foram feitas pesquisas, né, e aí que entra o trabalho do Antônio Fernandes Neto, né, junto com a Adriana Gomes, o próprio trabalho do Marcelo Godoy também, que é um cara que a gente tira muito o chapéu, que ele escreveu um livro muito bom que chama A Casa da Vovó. E aí os cachorros, né, posteriormente. E aí é o quê? Pesquisa, gente, pesquisa militante. E o que tem de interessante, né, nessas pesquisas é o quê? A gente vai olhar os testemunhos e os documentos da repressão. Porque até então a gente tinha só a história oral, a oralidade, né? E em evidências, né, dos próprios acervos dos militantes, né? Então a gente tinha um lado, né? Aí com isso a gente foi ver o outro lado. E aí, através da pesquisa, né? Nesse processo da Comissão da Verdade, começou a surgir
inúmeras linhas de pesquisas, né? E aí, por exemplo, tem a própria companheira Elaine Bortoni, que é uma especialista sobre o IPs, né? Aí o Antônio Neto, né? Sobre a questão das docas, né? E tantas outras casos começaram a germinar. E aí, tudo isso foi subsidiado para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Só que não conseguiu ali, né, aglutinar tudo o que aconteceu. E tampouco dar continuidade em relação à investigação desses crimes. E aí o que aconteceu? O movimento de trabalhadores, o movimento de militantes de esquerda, né, e os próprios trabalhadores atingidos, né, construíram denúncias no Ministério Público Federal. A primeira denúncia foi contra a Volks, né, em 2014, que é um caso emblemático. E em 2018, né, na época que a Dilma estava. Acho que a Dilma já tinha. 2018, já tinha caído a Dilma, né? Em 2018, acho que era o Temer, né? Isso, que foi nessa época também a gente conseguiu, até o Temer a gente conseguiu entrar no arquivo do Ministério do Trabalho, depois nunca mais. A gente entrou com uma denúncia no Ministério Público Federal contra a Companhia Docas de Santos. Estamos em 2025, já fazem 7 anos, né, que essa denúncia foi protocolada, está rodando no Ministério Público, né? E aí ainda não foi concluído. Mas aí o que eu indico, né, para as pessoas lerem, joga no Google lá, Informe Público, CAF, Unifesp, Docas de Santos, que aí é o quê? O Ministério Público Federal, através do inquérito da Volks, lançou um edital do Unifesp para pesquisar 10 empresas. Então, a gente complementou o que essa denúncia, né? E também complementou a partir de pesquisadores contratados. Eu fiz parte dessa equipe, liderada pela professora doutora Vera Lúcia Vieira, ser um assistente de acusação do Ministério Público Federal. Né? Então, essa questão das docas está sendo investigada pelo Ministério Público, que acatou a denúncia dos trabalhadores. Né? Então, até o momento, a gente não sabe em que pé está, se vai ser feito um TAC, se vai ser judicializado, mas o que é importante dizer é que, com o inquérito no Ministério Público Federal, a gente conseguiu entrar dentro do acervo da DOCAS. Né? A gente conseguiu pesquisar no acervo da Guarda Portuária, da Polícia Portuária. E lá a gente conseguiu demonstrar que não só os casos de tortura que a gente já conhecia, houveram outros. E também fazer uma pesquisa sistemática nos arquivos públicos e privados que já estão disponíveis aí há alguns anos, que é o Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? No Arquivo Nacional fica o acervo do SNI, no Arquivo do Estado fica o arquivo público, acervo do DOPS e do DOPS Santos, né? Então, nessa pesquisa, a gente conseguiu também ver as atas da diretoria da DOCAS, e lá também a gente vê vários indícios, né? Tanto dessa questão da repressão às greves, tanto essa questão da malversação do dinheiro público, né? E essa questão também da vigilância, da repressão a qualquer forma de ação dos trabalhadores, né? Então, com isso, a gente conseguiu ter mais evidências, né, sobre essas atitudes e ações criminosas. E vale lembrar que graves violações aos direitos humanos, né, são crimes imprescritíveis.
e também a lei de anistia não prevê. Então, a gente está num imbróglio também jurídico e econômico também muito, muito complexo. E aí eu vou tentar também chutar a bola que o companheiro estivador, né, Simão, falou. Como dimensionar o dano, né? Como reparar esse dano? Se a gente sai do Porto Vermelho para o Porto do Pó, tem a ver muito com essa dilapidação do movimento sindical, né? Que aí entra a corrupção. Como que a gente dimensiona toda uma direção sindical por mais de 20 anos caçada, perseguida, né, destruída? Então, por isso que o movimento sindical hoje em Santos e no país ainda sofre muito para se organizar, né? Porque é isso, uma vanguarda foi destruída. E ainda, né, esses outros ataques que a classe trabalhadora sofreu com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que só saiu porque teve um golpe, né? E esse golpe também, né, tinha também como interesse o pré-sal, né? A entrega, né, do pré-sal às petroleiras, né, as 9 irmãs, né, a Shell, Texaco, né? Então, há de se entender que toda vez que os sindicatos, né, as organizações políticas de trabalhadores são atacadas, é para frear o avanço dessa classe trabalhadora. E normalmente os agentes costumam ser os mesmos, né, os filhos e netos dessa turma aí. Não sei se eu te respondi bem, mas vamos continuando aqui no debate. Ótimo. Cada vez que toca-se num ponto como esse, dá um frio na espinha, porque essa também é uma realidade que eu vivi, que eu vivo aqui em Volta Redonda, porque a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, também esteve envolvida em processos semelhantes como esse. Quando a gente vê aquele depoimento do Lúcio Bellantine, né, das montadoras, da Volks, dá um frio muito grande. Quero mandar um abraço ao meu amigo aí, Luiz Gonzaga Farias. Ele, inclusive, tem aí uma observação que ele colocou aí sobre a PL 73/2025. O Luiz escreveu um livro excelente sobre o Raul Soares, me presenteou. Muito obrigado, Luiz Gonzaga. Minha amiga Olga Galati. Conheci o pai da Olga quando ele veio prestar solidariedade para a gente aqui na primeira greve da CSN em 1984. Veio aquela turma toda do Sindicato Metalúrgico de Santos, na época dirigido pelo Arnaldo Gonçalves, Uriel, aquela turma toda. Ô Simão, você foi mencionado aqui pela Elane Nunes, que coloca o seguinte: qual é o papel da pesquisa na informação, Simão? Opa, vamos lá, né? É o alicerce, né? É o alicerce. Eu tive no Rio, semana retrasada, no Rio de Janeiro, participando com uma professora doutora Camila Pisolotto, que está fazendo todo o rescalço da documentação do Sindicato Resistência dos Amarradores do Porto Rio de Janeiro, um sindicato com mais de 120 anos. E ela passou e falou assim: pô, você adora papel, né? Aí eu virei para ela: ali tem informação que muitas vezes não está no local, né? E o pesquisador, ele acaba montando um quebra-cabeça. E depois ele tem um problema, porque ele vai ter que procurar para ver se aquilo é aquilo mesmo. Porque, como a Milena colocou na parte oral, o cara pode ter, o entrevistado falou que era A. Aí o outro vem que fala B e um terceiro que fala C. Você vai no jornal da cidade para ver se tem matéria, você vai nos órgãos públicos, o órgão público chegou lá, viu que era C.
opa, então nós temos que voltar. Então a pesquisa é fundamental para quando sair o material, ele sair com embasamento e como a amiga Mayara colocou aqui, a história que a história não conta, né? Você sai numa linha positiva, né? Nós estamos aqui preparando um material para fazer um museu itinerante sobre a década de 60 e 70, a transformação dos pagamentos dos estivadores, das documentações de guias de acidente. Então está sendo muito interessante trabalhar com esses papéis e conversar com os companheiros que têm acima de 80 e com as viúvas para poder entender e fazer algo muito positivo, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam: você está fazendo isso porque quer aparecer? Aí eu olho e penso comigo: não, eu faço isso porque eu não quero que a próxima geração passe por aquilo que eu passei. Ela tem informação e ela poder dizer: opa, se eu puder fazer de uma forma melhor, eu vou fazer, porque há 30 anos atrás, em 1991, estávamos discutindo uma lei portuária. E o método está sendo o mesmo. Está se repetindo os métodos. Está se repetindo a postura da mídia santista, está se reposturando a postura dos funcionários públicos que ocupam cargos na autoridade portuária. Está se repetindo igual. Vai ter até para escrever um livro, quem sabe, sobre a Lei 8.130 e a PL 8 e o PL 733. Porque a postura está indo ler as coisas e falar: nossa, mas pô, só mudou algumas coisinhas. Então a pesquisa ajuda para isso, para você dizer: opa, esse filme eu já vi e eu sei o resultado desse filme. Então por isso que eles não gostam de história, porque eles querem ser sempre a verdade. E muitas vezes vai mostrar: se ir nesse caminho vai rasgar os pés. Então, mas está a informação aí, acho que é o que o pesquisador busca, é a devolutiva para a sociedade, para a comunidade. É dizer: está aqui, que o que muitas pessoas, como hoje, provavelmente hoje tem um excedente de informação, aqueles detalhes que elas não entenderam, não perceberam, poderem ver, e aí, opa, realmente esse ponto nós temos que pensar e modificar. Espero ter respondido. Vai sua, Geraldinho. Muito bom, camaradas. Mas eu sou portador de más notícias. Estamos, assim, vencendo a nossa hora da nossa live. E antes de eu passar para as considerações finais, quero agradecer a todos e todas que enviaram perguntas, boa noite, comentários. Foi muito rico essa live. E aí, antes de eu passar para vocês fazerem as considerações finais, quero propor ao comitê, né, a esse comitê, Comitê Popular de Santos, Verdade, Memória e Justiça. Quero propor a vocês, Cássio, quero propor a vocês, Simões, Milena, a vocês do comitê. Uma vez por mês está aqui à disposição de vocês o canal para vocês, uma vez por mês, ter esse espaço aqui para a gente refletir sobre o que vocês quiserem, porque eu sei que vem coisas boas aí pela frente. Então, o canal está aberto, pelo menos uma vez por mês, a gente agenda, a gente consensua a data, consensua horário, e vocês podem vir com os temas que vocês assim acharem melhores. E antes, eu quero agradecer, né, a todos que nos compareceram e que compartilhem essa live, gente. Que aula essa live. Compartilhe essa live e sigam o nosso canal. Quero chegar em breve a 1000 inscritos. Dito isso, Simão, a Milena que iniciou, agora você vai fazer a primeira parte das considerações finais, depois da Milena, e assim encerraremos a live. Vai lá. Primeiro é agradecer pela oportunidade, o espaço. Eu acho que a função do comitê, eu até brinco com os camaradas, que pode ver que usam uma linguagem diferente,
Então dá choques de opinião e isso é positivo, que são com opiniões diferentes que a sociedade evolui. Então eu brigo com o meu vizinho aqui que é engenheiro, com o outro que é advogado, com o que é porteiro ou cabeleireiro, que é para eles virem participar da Comuna da Verdade, para eles também trazer os problemas, necessidades, os desejos de classe deles, da profissão deles, como com estudantes também, para qual que é o problema do pedreiro, do encanador, do motorista, de todo cidadão, porque é conversando que a gente vai ao longe. Podendo debater um ponto com visões diferentes, com mundos diferentes, nós podemos evoluir. E é isso que eu acredito ser o mais importante. Só tem um dono da verdade. E só tem uma verdade que a gente sabe que um dia a gente vai fazer a passagem. Todos nós passamos por isso. Mas só depende de nós, na sociedade, fazer a sociedade ser melhor. E para isso, tem que um respeitar o outro. Então, obrigado, e essas são minhas primeiras considerações finais. Ah, não, peraí, mil desculpas. Milena, tem uma pergunta para você. Eu vou quebrar a regra aqui. Como você viu a postura do... Como que você vê? Você está lá nos documentos e você olha... E já aconteceu com você, de você ver a entrevista da pessoa e depois você pegar os documentos do DOPS e ver que aquela pessoa falou totalmente ao contrário daquilo que ela fazia em público. O que passa pela sua cabeça? Essa é a minha pergunta. Então, assim, eu vim da militância, né? Então, eu tive uma formação. E aí, posteriormente, eu fui para a academia, eu fui para a universidade, né, estudar. E aí, nas disciplinas, a gente lidava com isso, né? Primeiro, tem duas posições, né? Duas situações. Ou você considera no que o documento ali é de fato, né? E aí isso a gente tem que selecionar, né? E aí por isso que é importante a pesquisa para a gente confrontar. Também, por outro lado, a gente sabe que dependendo da situação, algumas, principalmente termos de declaração, né? Que é o quê? Quando você está preso, você vai testemunhar lá para o escrivão da polícia escrever o que você falou. A gente sabe que em alguns casos as pessoas estavam sob tortura, né? Então também tem que ter essa malícia, né? Ou sobre forte violência psicológica, né? Então a gente precisa, em alguns momentos, desconfiar das nossas fontes, né? Olhar o documento e ter essa análise. Mas aí, a partir do momento que a gente começa a ligar os pontinhos, né? A gente consegue reconstruir a história, né? E aí, isso, assim, né? Por exemplo, quando a gente vê também, assim, existiam milhões, posso falar que são milhões de relatórios reservados do DOPS, contando todos os fatos, né? E isso o tempo todo da ditadura. Começa a cair um pouco em 80, esses relatórios e tal, mas existiu, né? Então, esse é o desafio, né? A gente confrontar o máximo de fontes possíveis, né? E ter essa malícia, esse entendimento de que, dependendo da situação, o documento pode dizer que é a verdade ou não, né? Por exemplo, muitos relatórios de agentes falam o agitador, né? O subversivo, não sei o quê, e o cara estava simplesmente reivindicando salário, né, que não eram pagos, né? Também tem isso. Principalmente nos anos 80, começa a estourar realmente as greves por questões salariais, porque o milagre econômico já estava em crise, né? E aí as empresas não conseguiam pagar. E aí isso também um pouco puxando o que o Simão falou sobre as fake news, né?
a mentira é a base do golpe, né? A mentira é a estratégia que a extrema-direita usa para criar medo e manipular as situações, né? E aí, até então, o medo era da ameaça comunista e não existia, né? Eles deram um golpe preventivo e essa resistência não ocorreu, né? Essa resistência que achavam que ia ter um conflito, armas, etc. e tal, né? O Luiz, peço para homenagear ali, sim, o Ademar dos Santos, Valdemar Neves Guerra, o Osmar Golegan. Também tem essa tarefa, né, da gente homenagear em vida, né, nossos companheiros, né? E também vou um pouco falar o que o companheiro Geraldinho falou, né? Que, assim, na CSN teve fuzilamento de trabalhador pela nuca, pelas costas, numa greve em 86, né? A ditadura acabou, né? Então, isso que a gente vê que não resolveu. O caso do Lúcio Belantani, né? Ele foi preso também em 70 e poucos. E lá existia uma base enorme, uma base clandestina enorme, né, do Partido Comunista dentro da Volkswagen, né? E foi por isso que ele foi preso e torturado dentro do local de trabalho, né? E aí pensar que o caso, por exemplo, do Valdemar Neves Guerra de ser acusado de roubar o dinheiro do sindicato, aconteceu, por exemplo, com o Clodesmith Riani, né? Que era também um dirigente de sindical, né, lá de Minas Gerais, que era do CGT, e foi preso, foi parar lá no Ilha das Flores, né, foi extremamente humilhado, né. Então, pensar que não são casos isolados, são ações sistemáticas, né, organizadas, planejadas, orquestradas, para garantir que um regime econômico e político se sustentasse e fosse mantido, né? Então, é isso. E aí, essa é a aventura da história, né? A gente puxar esses fios da meada, esses fragmentos e reconstruir a história e a memória. E aí também, para terminar, né, a aventura da pesquisa, é assim, quando a gente foi fazer a pesquisa da DOCAS, né, a terceira, né, a última pesquisa sobre a DOCAS, né, porque é isso, a gente está nessa luta desde dos anos 2000, né, 2010, por aí para frente, né. Nessa última pesquisa apareceu uma novidade, né? A gente fica pensando onde estão as mulheres, né? Ou tentar avançar, né? E aí a gente teve uma sensibilidade de entender o quão impactou a vida das famílias também, porque quando um trabalhador é demitido, ele se torna uma pária, né? Ou ele é acusado de ser comunista, subversivo. Como que isso atinge, né? As esposas, os maridos, né? São sem dinheiro, como que vai manter a família? A pessoa sendo processada, imagina você ter um IPM nas costas em 65. E esses processos duram anos. E eles vão ser só absolvidos por falta de provas lá depois de 70 e poucos, né? Como que atinge a família e que tem uma criança que está na escola e sofre bullying, né, na escola porque o pai foi preso, porque o pai é comunista, né? Como que a cidade de Santos foi atingida com a forte repressão que teve em 64, né? Com esses anos de extrema vigilância, né? Prisão, tortura de qualquer pessoa que se levantasse contra, né? 21 anos de uma ditadura brutal. Né? Não foi só 64, foram 21 anos. O golpe foi ali o comecinho. Né? Como dimensionar os males, os danos que a Companhia Docas de Santos causou na cidade? Não só no abafamento dos sindicatos, das organizações,
como pelo fato dela nunca ter pago imposto, né? A Docas nunca pagou imposto para Santos. Pegou empréstimo, ficou devendo, ainda foi indenizada quando foi reestatizada, né? E os danos ambientais também, né? Que a empresa acometeu. Eu acho que também fica um desafio também para os futuros pesquisadores, né? Essa questão da interseccionalidade. Como que a população negra, a população indígena, né? Essa questão dos quilombos, né? Santos também tem essa tradição, né? Como que isso foi atingido na cidade, né? E na sua população com o advento da ditadura militar, e não só, aí a gente fica puxando a sardinha para a Docas, mas não foi só a Docas, né? Tem a Cosipa, tem a Petrobras, tem outras empresas aí que faziam parte desse sistema, né? Então, como a gente dimensiona isso? Né? Acho que fica esse desafio, e vale lembrar que a concessão da Docas, né, o porto começa em 1890 e poucos, foi logo após a escravidão, né, o fim, né? E também tem essa sardinha aí dos trabalhadores escravizados, né, na cidade de Santos. Então, nesse período aí, né, na virada do século. Então, tem muito trabalho para a gente fazer, né? A gente mal arranhou as coisas, como diria o Sebastião Neto, né? Então, fica aí o desafio, né, para os futuros pesquisadores e para nós mesmos, né? Porque essa é a aventura, né? A gente começa tentando olhar por um lado e acaba entendendo outras coisas, né? Eu acho que é isso, para encerrar a minha fala neste momento. Muito bem. Que ótimo, que banho que você e Simão nos proporcionaram. Só reforço aquilo que eu já propus aqui para vocês. Vocês terão, caso queiram, comitê aí, uma vez por mês, a oportunidade de conversarmos sobre essas coisas, dentre outras coisas, precisamos conversar muito, gente. E eu quero agradecer. Simão, muito obrigado. Milena, muito obrigado. Celso, que manobrou aqui né? E pedir desculpa no início da live, que a live caiu, deu alguns problemas, tá? Cássio, Olga, todo mundo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado.